Olá a todos! Hoje vamos criar um formulário no Google Forms com várias perguntas e com um tempo limitado para cada pergunta. Os alunos terão os minutos definidos para a primeira questão. Quando esse tempo passar, poderão avançar para a segunda e quando o tempo da segunda terminar, poderão passar para a terceira e por aí fora. Poderá ser uma estratégia útil para usar em momentos de avaliação durante as aulas síncronas e sem precisarem de instalar nenhum suplemento. Até já! Estou então aqui na área de edição do Google Forms. Eu coloquei aqui um cabeçalho que é bastante autoexplicativo. É uma ficha com tempo limitado, os alunos terão 5 minutos em cada questão e depois de avançarem para a questão seguinte, não podem regressar à pergunta anterior, não podem ou não devem. Como é que eu organizei o formulário? Eu tenho aqui duas secções, uma primeira secção que demora 5 minutos e uma segunda secção também que eu pretendo que demore 5 minutos. O que eu quero é que eles não consigam avançar para a secção seguinte sem o tempo ter passado, ou então depois de passarem, que não consigam regressar à questão anterior. Como é que fazemos isto? Então aqui no final da primeira secção eu vou adicionar uma nova secção. Clico aqui, adicionar secção. Nesta secção eu normalmente coloco o título palavra passe e assim eles identificam, sabem perfeitamente que estão na secção da palavra passe. Uma descrição, deves esperar que o professor te diga a palavra passe. Ok, e vou adicionar aqui uma pergunta. E vai ser uma pergunta de resposta curta, é muito importante, tem que ser de resposta curta. Não escrevo nada na descrição da pergunta, mas eu costumo adicionar aqui uma imagem para eles associarem à palavra passe. A imagem de uma chave, por exemplo. Vou centrar a imagem, ok? E agora, muito importante, a pergunta tem que ser obrigatória. Isto tem que estar marcado. E tenho que definir critérios de validação da resposta. O que é que eu vou fazer neste caso? Vou dizer que a resposta deve ser texto e o texto contém, e atenção, contém, não pode ser outra opção, contém a palavra, por exemplo, batata. Esta será a minha palavra-chave, está bem? Vou acrescentar aqui um texto e devo acrescentar sempre aqui um texto. Neste caso, essa palavra passe não está correta. Esta é a informação que eles vão receber quando tentarem colocar uma palavra que não seja batata. Do lado do aluno, como é que as coisas vão ficar? Então, do lado do aluno, ele vai ter aqui a primeira secção, a primeira parte. Quando responder, pode avançar para a secção seguinte e a secção seguinte é a palavra passe. Ele não consegue avançar a partir daqui, só consegue avançar se souber a palavra passe. Pode tentar escrever outras palavras, mas não vai conseguir. Ele pode recuar, pode voltar à questão anterior, se clicar aqui em anterior, mas avançar não pode. Portanto, nós garantimos assim que ele demora 5 minutos e que tem 5 minutos para resolver esta questão. Os 5 minutos passam, o professor diz: ok, meninos, a palavra passe é batata. Ele já pode avançar, escreve aqui batata e pode avançar para a secção seguinte. Um pormenor é que o professor, nesta altura, vai alterar a palavra passe e deixa de ser batata e passará a ser, por exemplo, tomate. Porquê que se faz esta alteração? Porque se não se fizesse esta alteração, os alunos conseguiriam recuar e nós perdíamos completamente o controle sobre o tempo de cada questão. Então, para que isso não aconteça, eles podem sim recuar, se quiserem, mas depois, quando forem avançar, já não vão conseguir, porque já a palavra passe, entretanto, foi alterada. Ele pode resolver, pode vir cá tentar mudar alguma coisa na primeira pergunta,
mas a palavra passe já será diferente. A batata já não vai servir aqui. Só quando colocar a palavra certa é que poderá avançar. Neste momento, o professor sabe que ele recuou, poderá aplicar alguma penalização e isso, claro, tem que ser previamente definido com os alunos. Então, resumindo, como é que organizamos o formulário se quisermos controlar o tempo entre questões ou entre partes? Colocamos uma secção com uma pergunta ou várias, depois colocamos uma segunda secção com a palavra passe e uma terceira secção com a nova pergunta. Muito importante, que tipo de condições se podem usar aqui nesta pergunta da palavra-chave? Eu posso usar um número, a possibilidade de ter como palavra-chave um número, mas um número tem que ser um número exato. Eu não posso definir uma condição, por exemplo, entre 100 e 200. Porquê? Porque do lado do aluno, provavelmente a maior parte dos alunos não vai conseguir chegar lá, mas do lado do aluno, se ele for inspecionar o código-fonte, ele vai perceber que essa condição aparece aqui de forma bastante óbvia. Ora, nós não queremos isso. Então, em vez de definirmos ali uma condição, vamos definir um valor exato, número igual a, por exemplo, 200. Ao inspecionar o código-fonte, agora eu já não consigo encontrar aqui o critério de validação, o que nos indica que quase certeza que a nossa palavra passe está protegida, ou o nosso número, neste caso. Se eu utilizar o texto, eu posso colocar como resposta 200, porque não? Se eu for à zona do aluno de resposta, atualizar a página, esse número 200 não vai aparecer, tal como não apareceria se eu definisse, por exemplo, banana ou batata, como fizemos no primeiro exemplo. E esta foi a estratégia que eu arranjei para tentar controlar o avanço dos alunos ao longo do formulário. Claro que tem que ser tudo muito bem explicado, para que eles entendam que só podem avançar quando o professor der a palavra passe e depois de avançarem não podem recuar, senão serão penalizados. Se por acaso usam outra estratégia, deixem aí nos comentários que eu terei todo o gosto em explorar. Se de alguma forma o vídeo foi útil, partilhem com os colegas, que também pode ser útil para eles. Aproveitem para ver outros vídeos do canal e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.